nós vimos domingo passado, falando sobre os dons espirituais, que é o Espírito Santo de Deus, que nos capacita, em toda boa obra, com os dons que Ele nos dá, para servir ao propósito do reino de Deus sobre a face da terra. E eu quero fechar esse domingo aqui, falando sobre a garantia que nós temos no Espírito Santo, de que nós iremos chegar até aquele grande e último dia. O Espírito Santo de Deus, ele é a garantia da parte de Deus que nós vamos perseverar até a volta de Jesus Cristo. Essa é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui no projetor, no telão da igreja, o texto de Romanos, capítulo de número 8. Se você trouxe a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos fazer uma exposição aqui nessa manhã de todo o capítulo 8 de Romanos, para falarmos sobre a garantia da nossa salvação. Nós temos uma garantia da parte de Deus, que a boa obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para terminar até que Jesus Cristo volte. Amém, meus irmãos? Então mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente não faça uma leitura extensa de todo o capítulo 8. Eu vou ler o capítulo 8 em partes com vocês, e aí, à medida que lermos essas partes, eu vou fazendo a exposição. Obviamente não tem como fazer essa exposição de uma forma muito exaustiva, porque nós não temos tempo suficiente, mas eu pretendo aqui abordar os temas principais que nos mostram essa garantia da parte de Deus por meio do Espírito Santo, que nos garante a nossa salvação. Então, Romanos capítulo 8, verso 1, vai ser o tema que nós vamos abordar aqui, o texto que nós vamos abordar. E depois nós vamos ver, todo o capítulo aí, do verso 2 até o final do verso de número 39. Amém? Então, o texto diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Antes de entrar na exposição propriamente dita do capítulo 8, permita-me fazer uma breve introdução, sintetizando o que o apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo aqui, ele trata de uma crise de identidade que estava acontecendo na igreja de Roma. A origem dessa crise de identidade da igreja de Roma estava acontecendo porque nessa comunidade existiam cristãos gentios, romanos e também de outras nacionalidades, e também existiam cristãos judeus que haviam aceitado o Messias, pela fé. E havia um conflito dentro dessa comunidade. Havia um conflito doutrinário, porque os gentios cristãos e os judeus cristãos ainda não estavam bem situados acerca da relação do Evangelho de Jesus Cristo com a lei do Antigo Testamento. De um lado, os judeus ainda ficavam agarrados, apegados à lei do Antigo Testamento. E os cristãos, por outro, já não apegados a essa lei, contrapunham os judeus e os judeus contrapunham os gentios. Então, para sanar essa crise doutrinária, que levou a uma crise de identidade, Paulo ele escreve a carta aos Romanos para mostrar a essa comunidade o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
Então a carta de Paulo aos Romanos trata exatamente desse tema, o Evangelho de Jesus Cristo. E nessa carta nós vamos perceber um plano de expressão, ou seja, a carta de Paulo aos Romanos está estruturada em sessões. Na primeira sessão, depois ali do capítulo 1 até o capítulo 17, que é aquilo que nós chamamos de prólogo, é uma introdução, aonde o apóstolo Paulo ele se apresenta, ele faz uma oração de ações de graça, ele vai, a partir do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo de número 3, verso 20, falar sobre o problema que toda a humanidade enfrenta. Que problema é esse? De uma forma assim clara e resumida, é um problema chamado pecado. É um problema chamado pecado. Do verso 18 até o final do capítulo 1, Paulo fala dos gentios que estão debaixo do pecado, que estão sobre a ira de Deus porque rejeitaram a revelação geral de Deus e não deram glórias a Ele. No capítulo 2, o apóstolo fala que, de igual modo, os judeus, mesmo tendo a revelação especial de Deus, que é a lei, certo? Eles não obedeceram a lei também por causa do pecado e também não deram glória a Deus. E qual que é a conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 3? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 3, verso 21, até o final do capítulo 5, vai mostrar aos romanos qual foi a solução de Deus para resolver esse problema do pecado que escraviza todos os seres humanos, tanto os gentios quanto os judeus. A solução de Deus foi, uma vez que todos os seres humanos eram escravos do pecado e rejeitavam a revelação geral e também a revelação especial, foi justificar a humanidade gratuitamente pela fé, mediante a graça na redenção que existe em Cristo Jesus. Então, nessa segunda sessão, o apóstolo Paulo, ele trata da justificação pela fé. Ele diz que ninguém pode ser justificado pelas obras, ninguém pode alcançar a salvação sem passar pela obra redentora de Cristo, porque nós somos feitos justos diante de Deus e declarados justos diante de Deus mediante a obra de Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita e ofereceu um sacrifício substitutivo em nosso lugar para pagar a pena que era minha e era sua. O apóstolo Paulo ele fala isso para os judeus: olha, vocês deviam saber disso, porque, capítulo 4, a salvação nunca foi pela obediência da lei, nunca foi pelo mérito, nunca foi pelas obras. Ou vocês não leram no Antigo Testamento que o nosso maior patriarca Abraão foi justificado pela fé? E aí Paulo cita Abraão como exemplo de fé, como exemplo de justificação e não de obras. No capítulo 5, o apóstolo Paulo continua falando sobre a justificação, só que dessa vez ele apresenta os benefícios de ter sido justificado por Deus. Uma vez que nós somos justificados por Deus, nós somos reconciliados com Ele, nós temos paz com Ele, não somos mais inimigos dele. A ira dele, que foi apresentada no capítulo 1, verso 18, já não está mais sobre as nossas vidas. E aí, querido, nós somos e temos uma viva esperança, de forma que agora a gente pode se gloriar até diante das tribulações da vida. Paulo fala dos benefícios da justificação, e ele termina essa segunda sessão aí, porque a partir do capítulo 6, preste atenção, até o final do capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vai
falar, vai fazer uma exposição, que uma vez justificados, nós precisamos viver uma vida em santificação. Uma vida em santificação, ou seja, em separação. A santificação, querido, é o processo pelo qual nós aprendemos a rejeitar o pecado, porque ele não nos domina mais. Romanos 6,14: o pecado não vos domina mais. E nos viramos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, para sermos cada dia mais parecidos com Ele e representantes do reino dele sobre a face da terra, vivendo e testemunhando o seu evangelho da graça e do reino de Deus. Para que esse processo de santificação seja possível, preste atenção, nós precisamos, primeiro, capítulo 6, ficar livres da escravidão do poder do pecado. O apóstolo Paulo, ele faz uma exposição nesse capítulo, em resumido, dizendo que a gente precisa morrer juntamente com Cristo. E assim como Cristo morreu, nós precisamos morrer com Ele. Porque assim como Cristo morreu e ressuscitou, a gente também precisa morrer e ressuscitar. E aí Paulo fala que o batismo é o ato pelo qual nós fazemos isso. Então o batismo, esse batismo das águas que nós praticamos aqui, né, é um ato simbólico e público pelo qual nós declaramos às pessoas que nós estamos nascendo de novo, primeiro morrendo, né, esse velho homem, matando esse velho homem, morrendo, né, para este mundo e vivendo, nascendo de novo, ressuscitando para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E de igual forma, queridos, o apóstolo Paulo, ele diz que o processo da santificação, ele precisa acontecer não apenas quando nós morremos para a lei, nós precisamos também morrer, para o pecado, né? Nós precisamos morrer também para a lei. E aí é o capítulo 7 de Romanos. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: o homem que ainda é dominado, escravo da lei e quer viver pela lei, o que vai acontecer com ele? Ele vai olhar para a lei, vai saber que a lei é boa, que a lei é justa, que a lei é espiritual, que a lei vem de Deus. Lá no íntimo dele, ele vai querer cumprir a lei para agradar a Deus, mas vai existir um conflito existencial dentro dele, um homem interior, que Paulo fala aqui no capítulo 7, que vai conflitar com a mente dele e a vontade dele, de forma que ele vai dizer assim: olha, e nessa guerra interior, nessa guerra existencial, eu quero agradar a Deus, eu sei que a lei é boa, eu quero praticar a lei, mas eu não consigo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Para mostrar, querido, que enquanto nós estivermos debaixo da lei, nós nunca vamos conseguir agradar a Deus, porque viver sobre a lei é um fardo pesado demais que ninguém pode conseguir cumprir, porque a lei tem 613 mandamentos, e se você cumprir 612 e falhar em um, você vai ser réu, e a maldição da lei, que é a morte, vai recair sobre você. Por isso nós precisamos ficar livres do poder do pecado e livres da lei. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós não temos obrigação mais de viver e de cumprir os mandamentos da lei. Sabe por quê, meus queridos? Jesus já fez isso por nós. A vida que Jesus viveu, a perfeita vida que Ele viveu na face da terra, foi uma perfeita vida em obediência à lei. E é por isso que nós somos salvos mediante a essa obra de Cristo. Não há salvação fora dele. Não há salvação sem que Deus aplique a obra de Cristo na sua vida, porque toda a obediência que a lei requeria, Cristo cumpriu, e a condenação que a lei requeria de mim,
pagou. E agora nós não vivemos debaixo do poder do pecado, nem debaixo da exigência da lei, mas vivemos debaixo da graça de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui. Ele vai nos ensinar a viver debaixo da graça, vivendo uma vida no Espírito. É essa vida no Espírito, querido, que nós precisamos entender, aprender a viver. Mas o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 7 de uma forma interessante, dizendo: olha, miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte? E ele diz: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por Ele. E aí ele começa o capítulo 8 com o verso que nós temos aqui, dizendo o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Não, você não entendeu. Não é, o texto não diz nenhuma condenação haverá. É isso que o texto diz? O texto diz nenhuma condenação há. Já é algo feito, já é algo consumado, já é algo concreto, querido. Não existe condenação para a minha vida, mas sobre qual condição? Se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim. A minha salvação já está garantida. Se eu estiver em Cristo e Cristo estiver em mim, não há mais, não é haverá, é não há mais condenação. E aí o apóstolo Paulo, querido, ele passa nessa sessão a justificar e a explicar por que não há mais salvação, não há mais condenação. Ou em outras palavras, qual é a garantia que eu tenho? Qual é a garantia que eu tenho de que não há condenação, apóstolo Paulo? Qual é a certeza que eu posso ter? E ele passa a te explicar por que não há mais condenação. Ele diz: porque a lei do Espírito de vida. O Espírito de vida é quem, meus irmãos? É o Espírito Santo. É aquele que implanta essa nova vida em você quando ele te faz nascer de novo. A lei do Espírito de vida fez o quê? Te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Então, querido, a primeira garantia que nós temos é que o Espírito Santo, ele implanta essa nova vida em nós, por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque o texto diz: porque pela lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, né? Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Então é obra do Espírito Santo, querido. E nós falamos isso aqui, implantar essa nova vida em nós através da obra de Cristo. Em outras palavras, por que eu posso ter certeza da minha salvação? Porque o Espírito Santo implanta, ele aplica a obra de Cristo na minha vida e me livra da condenação, da lei do pecado e da morte. E Paulo explica, do verso 3 ao verso 4, não vou entrar muito nesse detalhe, que aquilo que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Salvar as pessoas, né? Aquilo que era impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, porque na carne do Filho, Deus condenou a lei e a morte. Essa é uma garantia que nós temos. Mas o apóstolo Paulo, querido, ele não para por aí. Então essa é a primeira garantia. Qual? O Espírito Santo de Deus, ele aplica a obra de Cristo na nossa vida, nos fazendo nascer de novo, nos dando vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que não existe mais condenação? Do verso 5 ao verso número 8. Porque uma vez que o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na sua vida e te faz nascer de novo, o apóstolo Paulo vai dizer, queridos, que esse mesmo Espírito vai te inclinar a viver uma vida no Espírito e não mais conforme os desejos
da carne. Ele vai dizer, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, certo? Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. A garantia que é porque o Espírito Santo que habita em mim, ele, não é eu, ele vai inclinar a minha mente a cogitar o quê? As coisas do alto. Então, você quer saber se verdadeiramente você nasceu de novo? É só você responder essa pergunta aqui. O que você anda pensando? O que você anda cogitando? Você cogita as coisas deste mundo, as coisas da carne? Ou você cogita as coisas do céu? O que tem ocupado a sua mente? São as coisas deste mundo? Ou é a preocupação com a glória e o evangelho do reino de Deus, o serviço à obra de Deus, em apresentar uma vida agradável como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Você responde. Mas eu preciso te explicar o seguinte: não confunda. Vai existir momentos em nossas vidas que, mesmo nós tendo o Espírito Santo, sendo habitados por Ele, mesmo Ele nos inclinando a cogitar as coisas do céu, haverá momentos em nossas vidas que a presença do pecado será forte na nossa mente e no nosso corpo. Não confunda a presença do pecado com uma vida inclinada a viver as coisas da carne. Isso acontece com todo crente. Menon Simmons, um teólogo reformador da Idade Média, ele vai dizer que isso são lapsos pecaminosos, que uma hora ou outra passa assim na nossa cabeça. Não confunda isso. Isso acontece. Agora, se você pensa constantemente nas coisas da carne, aí é preocupante, porque você já está vivendo uma vida inclinada para a carne e não uma vida inclinada no Espírito. Então, por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Primeiro, porque o Espírito Santo aplica a obra de Cristo e os faz nascer de novo e os livra da morte. Segundo, porque esse mesmo Espírito é que vai dirigir, inclinar, guiar a minha mente para que eu faça a vontade de Deus e viva essa vida de forma agradável a Deus. Então, olha a obra do Espírito Santo, meus irmãos, na nossa vida. Se Deus fosse deixar o Paulo, depois que ele salvou o Paulo por conta própria, coitado, o Paulo já tinha voltado para o mundo há muito tempo. Mas como ele começou essa boa obra em mim e me deu uma dádiva, um presente, querido, ele é fiel para garantir que esse presente eu o terei até o dia que Jesus voltar. Como é que ele faz isso? Ele me dá vida, ele me dá o Espírito dele, e esse Espírito me inclina, me influencia internamente para que a minha mente, o meu coração, a minha vontade seja inclinada para as coisas que vêm do alto. O apóstolo Paulo continua nos dizendo do verso 9 ao verso de número 11, que o Espírito Santo, queridos, não apenas inclina a minha mente para as coisas que vêm do céu. O Espírito Santo, ele habita em mim, ele faz morada em mim. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. E alguém que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pode ser ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Cristo está em vós e o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aí, querido, o que é que essa habitação faz conosco? Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre dos mortos, olha aqui, isso é uma garantia. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos,
vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Ou seja, a habitação do Espírito Santo na vida de um crente é a garantia de que, assim como o Espírito Santo um dia ressuscitou Jesus, nós também seremos ressuscitados para a glória eterna. Agora o apóstolo Paulo é muito claro: se você tem o Espírito de Deus, isso vai acontecer. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Você não é dele. Só quem tem, só quem nasceu de novo de verdade, né? E é habitado pelo Espírito Santo, é que tem essa garantia de que vai ser ressuscitado naquele grande dia, né? E aí, querido, do verso 12 ao verso de número 17, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar outra garantia. E que garantia é essa? Depois que nós somos habitados pelo Espírito Santo, essa habitação do Espírito Santo, que é uma garantia que nós temos, que nós seremos ressuscitados juntamente com Cristo, tem que produzir uma transformação interna na nossa vida, que reflita a minha vida de uma forma externa. Essa transformação que acontece quando nós somos habitados pelo Espírito Santo é uma transformação radical, aonde eu recebo uma nova identidade em Cristo. E essa nova identidade em Cristo, ela é marcada por algumas características. Primeiro, eu vou ter consciência de que eu não devo nada para a carne, e que eu não sou constrangido a viver segundo a carne. Eu não sou devedor da carne. Você sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Sabe aqueles momentos que nós somos tentados a fazer algo de errado pelo amigo, pelo colega de serviço? Sabe? Ah, mas você não vai fazer por quê? Todo mundo faz, né? Aqui está o motivo. O verdadeiro motivo está aqui. Por quê? Eu fui liberto do poder do pecado, filho. Eu não sou constrangido mais a viver segundo a vontade da carne, porque eu não devo nada à carne, como se eu devesse algum favor a ela para viver conforme ela quer que eu viva. Não, eu não tenho que viver conforme a carne, conforme o mundo, não. Essa é a nova identidade. Então, essa nova identidade, ela é marcada por um desejo de mortificar a carne, ou seja, matar os desejos carnais que existem dentro de mim, para que eu possa viver essa vida pelo Espírito de Deus que em mim habita. Por isso nós temos essa garantia. Por isso nós temos essa garantia. E não só isso, essa nova identidade que nós recebemos. O apóstolo Paulo vai ser claro, do verso 14 ao verso 16. É uma identidade, queridos, que nós deixamos de ser servos. Nós deixamos de ser servos, porque nós não recebemos o Espírito para vivermos com medo ou atemorizados, mas nós recebemos um Espírito pelo qual nós podemos levantar as mãos do céu e dizer: Abba, Pai. Nós recebemos um Espírito que nos torna não escravos, mas filhos e filhas de Deus. É por isso que nós temos garantia de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso. E ele diz, querido, que não apenas isso, porque quando nós somos transformados pela habitação do Espírito Santo, o resultado não é apenas um desejo de mortificar a carne e de viver pelo Espírito, não é apenas de ter uma consciência de que não somos escravos, mas filhos de Deus, mas o apóstolo Paulo, ele diz no verso 17, que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Se o Espírito Santo habita em você, você vai ser transformado radicalmente. Você vai querer mortificar a carne que te constrange a viver segundo ela, querido.
e vai mortificá-la, e vai viver no Espírito, vai ser tornado filho de Deus e herdeiro da glória. Você é herdeiro. O que você vai herdar? Um novo céu, uma nova terra, um corpo glorificado. E aí, querido, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente disso. Se com Cristo sofremos, com Ele também seremos glorificados. Por quê? Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui do verso 18 ao verso de número 25. Eu estou lendo só alguns textos, tá? Os principais, porque não tem como a gente fazer a exposição de todos. Porque ele diz assim, ó, verso 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam, ou não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Sabe o que acontece? Apesar de sermos habitados pelo Espírito Santo, apesar dos queridos de querer mortificar a carne todos os dias, para viver essa vida pelo Espírito Santo de Deus, viver essa novidade de vida, de termos consciência de que somos filhos de Deus e herdeiros juntamente com ela, nós ainda temos que suportar nessa presente era o que? O sofrimento, a angústia, a dor, a tristeza, a decepção. E aí o apóstolo Paulo, ele nos ensina, querido, que todas as vezes que nós passarmos por coisas desse tipo, nós temos que olhar não para aquilo que nós estamos passando, não para o sofrimento que nós estamos vivendo, mas para aquilo que nos aguarda, a herança que está sendo preparada para mim e por você. Porque aquilo que está sendo preparado é muito maior do que qualquer sofrimento que a gente possa passar na face da terra. O que o apóstolo Paulo está ensinando é a gente olhar, querido, para as circunstâncias do presente com a perspectiva daquilo que nos aguarda no futuro. O sofrimento do presente não se compara à glória que em nós será revelada. E aqui ele explica que glória é essa, do verso 19 ao verso 22. A criação vai ser transformada. A criação, ela aguarda. E a criação aqui é o mundo físico, é a natureza. Ela aguarda com grande expectativa o momento da sua redenção, o momento da manifestação dos filhos de Deus. Porque quando Deus vier para consumar, querido, a obra de salvação na minha e na sua vida, que é a redenção do nosso corpo, querido, a humanidade, querido, vai ser, a humanidade não, a natureza, o mundo vai ser transformado, vai ser feito de novo, será um novo céu e uma nova terra, um corpo glorificado, aonde nós passaremos a eternidade com Deus. Não haverá pranto nem choro, querido, não haverá dor, porque Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, o sol não arderá mais em ti, porque nós desfrutaremos, querido, um mundo novo, um corpo novo que não vai envelhecer, que não vai adoecer, mas um corpo poderoso, espiritual, glorificado. Aleluia. Mas vamos ser honestos, né? Vamos ser honestos. Nem sempre a gente consegue vencer o sofrimento do presente, lembrando daquilo que nos aguarda no futuro, não é mesmo? Existem momentos, não é, pastor, que mesmo a gente sabendo que um dia as enfermidades não vão existir, a dor, a angústia não vai mais existir, né? Para mim que estou em Cristo Jesus e tenho essa esperança, há momentos que a gente não consegue e a nossa alma vai ficar o quê? Abatida, a nossa alma vai ficar triste. Nem sempre conseguimos vencer o sofrimento do presente, lembrando da perspectiva do futuro, da nossa herança, daquilo que nos aguarda. E aí o que vai acontecer? Cada um vai reagir de uma forma. Uns vão se trancar em casa, vão deixar de vir no culto, pastor. Outros vão parar de servir na obra de Deus. Outros vão se fechar numa depressão, numa angústia. Cada um vai reagir de uma forma. Diante do sofrimento
circunstância, para ler a Bíblia, para orar, para vencer, às vezes, o nosso desejo carnal. Nós não vamos ter força para mortificar a nossa carne. É nesse momento, querido, que entra o verso de número 26, nesse momento de fraqueza, nesse momento de dor, de tristeza, que o apóstolo Paulo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Por que eu posso ter a certeza e a garantia da minha salvação? Mesmo diante dos maus momentos da vida, quando eu deixei de orar, ou quando eu não oro como eu deveria, quando eu não leio, quando eu não mortifico, quando as coisas deste mundo angustiam a minha alma e eu me fecho, como diante desses problemas eu posso ter garantia? Você pode ter garantia, porque no momento que você está fraco, tem alguém intercedendo por você diante do trono de Deus, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus, que intercede ao seu favor com gemidos inexprimíveis. Aleluia! É Ele, querido, que sonda, verso 27, é Ele que sonda o nosso coração e a nossa mente, porque segundo a vontade de Deus, que Ele intercede pelos santos. Às vezes nós olhamos para o sofrimento de alguém e não conseguimos compreender a profundidade e a dimensão daquilo que ela está passando, mas existe alguém que entende aquilo que você está passando, é aquele que sonda a sua mente, é aquele que conhece o seu coração, os sentimentos mais profundos, a angústia mais profunda, a dor mais profunda que você sente, e ele entende isso de uma forma, querido, que mesmo você não tendo força para seguir, ele está do lado do Pai, pedindo por você, orando por você, intercedendo por você, querido. Aleluia! É Ele que nos assiste. Aleluia! Talvez você possa estar pensando: não, eu estou parado, eu estou estagnado, eu não consigo. Tem alguém intercedendo por você, querido. Alguém que entende a sua dor, que entende o que passa na sua cabeça. É por isso que mesmo diante das fraquezas, nós podemos ter a garantia da salvação. Sabe por quê? O apóstolo Paulo vai dizer, verso 28, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Porque o apóstolo Paulo vai dizer que daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Um propósito na sua família. E não vai ser esse sofrimento que vai impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Você pode estar fraco agora. Esse propósito pode estar parado, estagnado. Mas tem alguém. Tem alguém trabalhando por você. Tem alguém pedindo por você, querido. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que Deus te conheceu de antemão. Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito dentre muitos irmãos. É o que eu já falei aqui em algumas aulas anteriores. Deus está formando um novo tipo de ser humano a partir de quem? De Cristo. Cristo é o modelo. Então Deus, antes da fundação do mundo, de antemão, Ele já te conhecia, Ele já tinha um propósito na sua vida. Aleluia! Esse propósito vai ser cumprido, querido. Você vai ser transformado à imagem de Cristo. É uma garantia que nós temos. Porque Deus, querido, antes que você nascesse, antes, né, de todas as coisas, Ele te chamou, Ele te conheceu, como o apóstolo Paulo diz, Ele te predestinou para ser conforme
como também glorificou. A glorificação é uma questão de tempo na nossa vida. E aí, qual que é, querido, a conclusão do apóstolo Paulo? Verso 31. Olha a conclusão do apóstolo Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas, pastor? Que, primeiro, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo na sua vida, te livra do pecado e da morte e te faz nascer de novo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que depois que ele aplica a obra de Cristo na sua vida, querido, ele inclina a sua mente para cogitar e querer as coisas do alto. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que, pastor? Que ele habita em você, querido, e te transforma não em servo, mas em filho e filha de Deus, e herdeiro e co-herdeiro juntamente com Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se depois de sermos habitados, é o Espírito Santo que nos auxilia diante dos sofrimentos dessa vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se é o Espírito Santo que nos momentos da minha fraqueza, da minha dor, quando eu não consigo clamar, quando eu não consigo servir, está intercedendo por mim. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Qual que é a resposta de Paulo? A conclusão não pode ser outra. Se Deus é por mim, querido, quem será contra nós? Aleluia! Para que a gente mortifique a carne, nos auxiliando diante do sofrimento, querido, da era presente, intercedendo nos momentos da nossa fraqueza. Que diremos, pois, se Deus é por nós? Se Deus é por nós, essa é a garantia. Você entende qual que é a garantia que nós temos, querido? A garantia é que o Espírito Santo, não sei se você está compreendendo, mas a garantia é que o Espírito Santo, querido, ele não só atuou no passado para nos nascer de novo, aplicando a obra de Cristo, ele continua fazendo isso todos os dias da nossa vida. Por isso nós precisamos depender 100% do Espírito Santo. Aleluia! O apóstolo Paulo diz, querido, quem será contra nós? Quem vai ser contra você? Não sabe por quê? Porque Deus, que é por você, que é por mim, olha o que o apóstolo Paulo diz: não poupou o seu próprio filho, aleluia, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você não entendeu? Eu vou te explicar. Se Deus foi capaz de dar aquilo que lhe custava, o preço mais alto que foi o seu filho, como ele não te dará todas as coisas? Se Deus foi capaz de abrir mão daquilo que era mais precioso para ele, o seu próprio filho, como ele não vai te dar as outras coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, querido, e por nós ele não poupou o seu próprio filho. E o apóstolo Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem? Será que é você que pode me acusar? Será que é eu que vou te acusar? Diante da fraqueza, o apóstolo Paulo diz:
pode, ou quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Verso 34. Quem os condenará? Você pode me condenar, eu posso te condenar? Não. É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por mim. Quem? Você que vai me acusar, é você que vai determinar se eu vou para o céu ou não. Oh, meu irmão, quem é você? Quem me justificou foi Deus. Quem vai me condenar? Se foi Cristo que morreu por mim, não foi você. Quem ressuscitou por mim foi Cristo. E é esse, presta atenção, é esse que morreu por mim e um dia ressuscitou, que está do lado de Deus, que está do lado do Pai, intercedendo por mim. É aquilo que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, contudo, se pecar, tendes um advogado junto ao Pai. Não é só o Espírito Santo que está intercedendo por mim, aquele que morreu e ressuscitou por mim e está à destra de Deus, ele também é em meu favor, em seu favor. Quem pode te condenar, querido, se Cristo está lá, ó, com a cédula? Lembra? Aquela cédula que nos era contrária, que nos condenava, nos acusava, e que o apóstolo Paulo diz assim: a cédula que nos era contrária, ele tirou do meio de nós e a cravou na cruz. E na cruz, querido, foi quando Cristo deu o último suspiro, que ele diz: tetelestai, está pago, está quitado, está consumado. E aí, no verso 35, que também é outra preciosidade, o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode nos separar do amor dele? Ele diz: quem? A tribulação que você está passando pode te separar do amor de Cristo? Essa angústia que você está vivendo pode te separar do amor de Cristo? Essa perseguição que você está vivendo, meu irmão, pode te separar do amor de Cristo? A fome ou a escassez, a nudez, pode te separar do amor de Cristo? O perigo pode te separar do amor de Cristo? A espada, ou seja, a morte, pode te separar do amor de Cristo? Paulo pergunta, e ele responde, como está escrito: por amor de ti, nós fomos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas mudas ao matadouro. Mas o apóstolo também diz que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tudo isso aqui faz parte da vida: tribulação, perseguição, tudo isso faz parte, angústia, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso faz parte do sofrimento presente, mas nada disso pode te separar do amor de Cristo, porque Ele te faz vencedor dele em todas essas coisas. Você está entendendo? Nada pode te parar, meu irmão, nada pode te deter se você estiver em Cristo e Ele estiver em você. Aleluia. E aí, querido, já finalizando os versos 38 e 39, o apóstolo Paulo vai dizer: porque estou bem certo, estou convencido de que nem a morte, aleluia, nem a vida, aleluia, nem os anjos, nem os principados, aleluia, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem o presente, nem o futuro, nem o poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura qualquer poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso
Aleluia. Aleluia. Deixa a equipe de louvor aqui para a gente finalizar. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Essa é uma obra contínua de Deus na nossa vida. Isso é o que nós chamamos de santificação. A santificação, querido, sem a qual ninguém verá a Deus, ela só é possível se andarmos no Espírito Santo de Deus, se formos habitados e cheios do Espírito dele em nossas vidas. É assim que nós nos santificamos. A santificação, querido, que é o processo de nos tornarmos como Cristo, não acontece do dia para a noite. É um processo, querido. Não é algo que nós alcançamos do dia para a noite. Por isso nós precisamos viver em Espírito, andar em Espírito, ser guiado pelo Espírito. E que nessa manhã, querido, você saia daqui nessa manhã renovado pelo Espírito Santo de Deus. Você sai daqui com muita convicção daquilo que Deus te chamou para fazer, daquilo que Deus te chamou para participar. Você foi chamado para ser filho e filha de Deus. Você foi chamado para ser herdeiro de um novo céu, uma nova terra, herdeiro de um novo corpo, um corpo glorificado. Um mundo, querido, onde não haverá maldade, injustiça, opressão, aonde não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá tipo de sentimento ruim algum, querido. É para isso que Deus tem te chamado. Às vezes as coisas deste mundo podem nos sufocar, às vezes o nosso foco pode mudar, porque somos tentados a buscar as nossas necessidades reais e temporais. Às vezes podemos fraquejar, mas temos que ter consciência de que aquele que começou a boa obra, ele irá completar, querido, pelo Espírito Santo, porque ele é por nós, ele é por mim, ele é por você, ele intercede pelas nossas vidas. Então eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, eu não sei como você está com